Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no meu canal do YouTube. E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre os blocos de coroamento sobre uma estaca. Só recordando aí, o bloco de coroamento é aquele elemento, né, que faz a ligação entre a superestrutura e a fundação. Normalmente uma fundação em estacas ou em tubulão. Então é aquele elemento que fica no sanduíche ali, né? Tem a função básica de fazer essa transferência de carga, né, da superestrutura para o elemento de fundação. Existem também os blocos de fundação. Às vezes pessoas se confundem, né, com o bloco de coroamento com o bloco de fundação. O bloco de fundação é outra coisa. Ele, na verdade, o bloco de fundação, ele substitui o elemento de fundação. Substitui, por exemplo, uma sapata. Ao invés de fazer uma sapata, eu vou lá e faço um bloco de fundação. E se você tiver interesse em aprender um pouquinho mais sobre blocos de coroamento, sobre 2 estacas, 3 estacas, 4 estacas, eu te convido a ser assinante do Clube da Estrutura. Basta digitar aí www.clubedaestrutura.com.br ou apontar a sua câmera para esse QR Code que está aparecendo aí e fazer a sua assinatura. Lá você vai encontrar sapatas, vai encontrar tubulões, tubulão submetido a arrancamento, tubulão em base elástica submetido a grandes momentos fletores. Se você tem interesse em ser calculista, tem interesse, você gosta de fazer projeto estrutural, tenho certeza que você não vai se arrepender, porque o investimento é muito pequeno. O Clube da Estrutura funciona como um canal de streaming. Você vai lá, assina por 1 ano e assiste às aulas quantas vezes quiser, no horário que você quiser. Tá ok? Te convido então a ser assinante aí. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, de volta aqui ao nosso elemento da aulinha de hoje, que é o bloco sobre uma estaca. Essa aula foi baseada nas notas de aula do professor Elvio, da Universidade Federal de Minas Gerais. Deu aula de fundações para mim lá na pós-graduação. E eu basicamente peguei as notas de aula dele e adaptei aqui, fazer um vídeo para vocês. Bom, o bloco sobre uma estaca, né, ou um tubulão, ele é basicamente dimensionado com base nas tensões de fendilhamento. Vamos recordar aqui, né, o que é fendilhamento. Né? Tensões de fendilhamento é o nome que se dá às tensões de tração transversais à direção da força que foi aplicada. Então, se eu aplicar uma força de compressão aqui no pilar, ó, vai aparecer força aqui no sentido contrário. Como aquele ensaio que a gente faz do concreto, né? O ensaio de compressão diametral, né? Você aperta, comprime o corpo de prova e ele vai abrir no sentido contrário, como se fosse um tomate esmagando, né? Então essa tensão que aparece no sentido contrário ali, ó, produzindo tração do elemento, são as tensões de fendilhamento. São essas tensões que a gente tem que estudar, conhecer e armar o bloco para que não haja ruptura por esmagamento. Nós pegamos o modelinho em 3D, ó. Quando eu comprimo aqui o pilar contra o bloco, o caminhamento das tensões é mais ou menos assim, ó. Ele sai aqui do tensão de compressão, né? Ele sai aqui do pilar, tem um certo abalamento aqui, ó, na região do bloco, um pouquinho abaixo do centro, encontra aqui com a estaca. Esse abalamento aqui ocorre exatamente por causa das tensões de fendilhamento. Se a gente fizer um corte aqui ó, e observar aqui o caminhamento das tensões, ó, vamos ampliar aqui. Ó. Nesse plano X e Z, eu vou ter forças nesse sentido. E essa força também vai acontecer no outro sentido, no plano Y. Seria saindo aqui do computador, né? Saindo aqui do quadro, vamos dizer assim. Pegando aqui um diagrama de tensão, ó, ela é máxima de compressão nessa região aqui e máxima de tração aqui, ó. Então, observa que ela vai diminuindo, né? A compressão vai diminuindo aqui próximo do pilar, se inverte e chega a ser máxima de tração mais ou menos nessa região aqui. Um pouquinho abaixo do centro do bloco. E quanto que vale essa tensão? Pode ser calculada por essa expressão aqui, ó. Tensão máxima de fendilhamento, de tração, é 0,4 sigma x, sendo sigma x a tensão, a reação da estaca, né? no bloco, que multiplica 1 menos A0 dividido por D, sendo A0 a dimensão do pilar aqui, ó, a face do pilar, na direção que eu estou calculando, e o D a altura útil do bloco. Vou comparar essa tensão com quem? Com a tensão resistente do concreto. E de forma bastante conservadora, nós podemos comparar com essa expressão aqui, ó, 0,6 FCTK inferior. Aproximadamente 60% da tensão mínima de tração do concreto.
Se a tensão aqui, ó, sigma TZ for maior do que essa aqui, ó, sigma CRD, eu vou ter que obrigatoriamente armar o bloco. Se a tensão aqui for menor, aí eu não preciso armar o bloco. Por quê? Porque o bloco, as tensões de tração do fendilhamento são menores do que a capacidade resistente do concreto. É uma situação teórica, né? Porque na prática você vai sempre armar o bloco. Mesmo se você tiver ali a tensão menor, né, a tensão solicitante menor que a resistente, você vai armar para evitar aí fissuração de retração, para melhorar o confinamento. Você vai sempre armar o bloco, mesmo se for menor. Calcula uma armadura mínima e coloca lá. Tá ok? Lembrando que o FCTK inferior ele é calculado em função do FCK, né? Pode ser calculado em função do FCK. E a fórmula é essa aqui, ó, 0,21 FCK 2/3 com o FCK em MPa, não pode esquecer. Muito bem, como normalmente esse bloco ele é apoiado em cima de um elemento circular, o tubulão é circular, a estaca é circular, nós vamos trabalhar com um bloco quadradinho, sempre quadrado, mesmo se o pilar não for quadrado. E a distância aqui, ó, que é o lado A do bloco, né, vai servir de referência para achar o tamanho do D. Né, o meu D, em regra geral, é exatamente do tamanho do A. Ok? Ah, Ronilson, por quê? Porque esse diagrama de fendilhamento aqui, ó, ele nunca é maior do que essa dimensão aqui, ó. Em regra geral, né, se eu pegar as teorias de fendilhamento, você vai ver isso. Né, nunca vou ter um diagrama, o comprimento dele aqui, ó, nunca vai ser maior do que essa distância aqui, ó. Então eu posso pegar aqui como altura útil exatamente o valor de A, vai ser a nossa referência. E quando eu estiver calculando aqui o outro lado, a equação muda, porque agora é o B0 dividido pelo B. Como a gente vai trabalhar com um bloquinho quadrado, então o B vai ser sempre igual ao A. O que pode mudar aqui é o B0, porque o pilar nem sempre é quadrado, né? Então o B0 pode mudar, tá ok? Muito bem. Calculei a tensão, verifiquei aqui com o sigma CRD, vou ter que armar o bloco. Vou ter que calcular então uma armadura. Como calcular essa armadura? Essa armadura vai ser função de quem? Função da força, né? Que produziu a tensão. Então eu tenho aqui a força de compressão do pilar, eu vou ter força aqui nas duas direções. Ó. E a equação é muito parecida. Olha lá, ó, a força Z1 vai ser 0,3 NC 1 menos B0 sobre B. E a força Z2 vai ser 0,3 NC 1 menos A0 sobre A. Muito parecida com a outra, né? O outro era 0,4 vezes a tensão, aqui é 0,3 vezes a força, a carga de compressão no pilar. Vamos calcular a armadura em tração direta, então basta dividir a força que você encontrou por FYD. Você encontra aí o valor da armadura de um lado, encontra o valor da armadura de outro. Em condições práticas de dimensionamento, o ideal é calcular as duas e colocar a maior. Né? Porque pode chegar na obra lá, o cara vira esse bloco, tal, pode dar problema. Calcular as duas, aquela que for maior, você arma o bloco. Tá ok? Lembrando que depois de pronto, a armadura fica assim, né? Ela parece uma gaiola. Que vai ter ferro aí nas 6 direções aí desse prisma que é o nosso bloco. Por que nas 6 direções, Ronilson? Porque além de garantir a resistência ao fendilhamento, né, que é a principal função dela, ela também vai confinar o concreto através do cintamento, né? Vai cintar o concreto aí na região, vai confinar esse concreto, dando resistência à compressão ao elemento. Tá ok? Vai ser sempre um modelinho assim, parecido com uma gaiola. Muito bem. E como é que eu acho as dimensões do bloco, né? Como é que eu pré-dimensiono aí as seções do bloco? Com relação à altura H, a recomendação é colocar no mínimo 10% a mais do que o valor de A. Então eu calculo aqui o valor do A, pego 10% a mais e coloco. Porém eu vou ter que ancorar a minha armadura do pilar aqui dentro. E aí já é o professor Fusco, né, no livro dele de técnica de armar estruturas de concreto, ele recomenda que essa ancoragem não seja menor do que 0,6 vezes o LB. Lembrando que o LB é o comprimento básico de ancoragem da armadura. Então eu calculo lá o LB da armadura, pego 0,6 desse valor, 60% desse valor e verifico. O que for maior entre esses dois aqui, ó, vai ser a minha altura H aqui do bloco. Tá, mas como é que eu encontro o valor de A? Para encontrar o valor do A, que é a largura do bloco, vai depender do ferro que eu estou usando para fazer o estribo.
que é recomendado você começar a fazer a volta aqui, ó, a curva, né, do ferro, logo após o final aqui da estaca. Então, dessa forma, como a gente vai usar sempre o bloco quadradinho, o meu A vai ser igual ao B, e tem que ser maior ou igual a 2 vezes o comprimento, sendo o comprimento a distância daqui até a face da armadura aqui, ó. Então é um comprimento de um lado, um comprimento do outro. Mais 12 vezes o diâmetro transversal, o diâmetro do estribo que eu estou usando. Que vai ser 6 para cá e 6 para cá. Exatamente para garantir essa dobra aqui, ó. E obviamente mais o diâmetro da estaca, né? Que é a distância daqui até aqui. Dessa forma eu encontro o valor de A. Encontrei o valor de A, eu consigo definir a altura do bloco. Muito bem, do ponto de vista de teoria, é só isso aí. Vamos fazer aqui um exemplo prático. Vou pegar aqui um blocozinho, apoiado em cima de uma estaca de 500 milímetros. Nesse bloco chega um pilar 40 por 20, feito com um concreto de 25 MPa e um comprimento aí de 4 centímetros. Uma carga de compressão em serviço de 1000 kN. E o pilar que chega no bloco, ele chega com 8 diâmetros de 16. Ok? Vamos lá. Vamos pré-dimensionar então a seção A e a altura do bloco. Meu A vai ser igual ao B, porque o bloco vai ser quadrado, 2 vezes o comprimento, mais 12 vezes o diâmetro do estribo, mais o diâmetro da estaca. Observe que eu não sei qual vai ser o diâmetro do estribo ainda. Então, pego o valor lá, pego 6,3, por exemplo, e calculo com ele. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 4, porque o comprimento é 4, 12 vezes 0,63, estou trabalhando aqui com estribo de 6,3, mais 50 centímetros, que é o diâmetro da estaca aqui, ó. Encontrei meu A aqui, ó, de 65 centímetros. Se eu tenho o valor de A, consigo calcular a altura do bloco. Vai ser 1,1 vezes 65, 10% a mais que o A, 72 centímetros. Ou o comprimento de ancoragem. Só recordando aí, ó, o LB necessário vai ser 60% do LB básico, né? Do comprimento de ancoragem básico da armadura de 16 milímetros, que é 1,6, 16 milímetros, dividido por 4, que multiplica FYD, FBD. Concreto de 25 MPa, o FBD é 0,288. Pintou alguma dúvida? Volta nas aulas de ancoragem, né, que tem aí no canal, estude lá as aulas de ancoragem, que você vai entender de onde que veio essa fórmula aqui, ó. Faça a conta e encontrei 36 centímetros. Então, ancora com sobra, né? Eu vou ter que colocar uma altura de 72. Eu preciso de 36 para poder ancorar a minha armadura do pilar. Tá de bom tamanho, né? Na prática, o que acontece é a gente trazer a armadura do pilar até embaixo aqui, né? E apoiar ela aqui na cabeça da estaca ali. Porque senão fica difícil você posicionar esse pilar depois, ok? Para evitar de fazer gambiarra, de amarrar aquilo ali, você leva a armadura até lá embaixo, o arranque, né? A gente chama de arranque. O arranque vai ser colocado aqui, você apoia ele aqui embaixo. Então ficou definido a altura do bloco 72, eu vou até reduzir para 70, porque não tem problema nenhum. 2 centímetros ainda faz diferença no meu dimensionamento. Vai ficar um valor redondo, 65 por 70. Muito bem, já tem então as dimensões do bloco, já posso calcular a tensão. A tensão máxima vai ser aonde a dimensão do pilar é menor, né? Obviamente. Então vai ser 0,4 sigma x, 1 menos A0 sobre D. Então a tensão máxima vai ser 0,4, 1000 vezes 1,4, que é a tensão de cálculo, tem que multiplicar por 1,4, dividido pela área da seção da estaca. Aqui eu encontro a tensão sigma x, que é a tensão aqui, ó. Lembrando que a estaca tem 50 centímetros, né, 500 milímetros, ó. E aqui vai ser 1 menos 20 sobre 65. Fazendo a conta, eu encontro 0,19 kN por centímetro quadrado, que dá 1,9 MPa. Calculo a tensão resistente do concreto, 0,6, que multiplica 0,21 FCK 2/3, aqui é o FCK inferior, né? Lembrando que o valor aqui tem que estar em MPa. Substituo para 25 aqui, ó, faço a continha, enquanto 1,07 MPa. Observe que a tensão resistente no concreto é de 1,07 MPa, 1 MPa, né? E a tensão aplicada no concreto é de 1,9, tensão de fendilhamento. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que armar esse bloco. Se eu vou ter que armar o bloco, vou ter que calcular, então, uma armadura. Para calcular a armadura, eu preciso de quê? Da força. A equação da força é essa aqui, ó.
Na direção Z1 vai ser 0,3, 1,4 vezes 1000, porque tem que ser de cálculo, né? Multiplicar o 1000 por 1,4, ou menos 20 sobre 65. Achei 290,7 kN. Calculo um AS, 290,7 dividido por 43,48, encontrei 6,67 centímetros quadrados. Seto diâmetro de 8 por face. Lá havia pré-dimensionado o bloco com diâmetro de 6,3, mas vou colocar aqui o diâmetro de 8. Não vai interferir muito no meu resultado final, não, porque o diâmetro de 6,3 por diâmetro de 8 é mais ou menos a mesma coisa. Tá ok? Então posso manter as dimensões do bloco aí. O meu Z2 nem precisava calcular, porque vai dar uma força menor. Vou calcular aqui por efeito didático. A equação é a mesma, só que o lado do pilar aqui é 40. 40 por 65. Encontrei aqui o 61. O 61 dividido por 43,48 deu 3,62. 3,62 daria 4 diâmetro de 8 por face. Conforme previsto, dá menos ferro do que no de cá, né? No de cá eu vou colocar 7 de 8 por face, que deveria colocar 4 por face. Vou trabalhar com qual? Com esse aqui, né? Não é interessante você colocar 4 e 7, não. Apesar de ser mais econômico, mas não é interessante, que pode dar problema na obra. Do mesmo jeito que o pilar, a gente trabalha sempre com armadura simétrica, no bloco também nós vamos trabalhar com armadura simétrica. Muito bem, feito isso, ó, só detalhar o bloco aqui, né? Eu vou ter 3 tipos de ferro, né? Se a gente pegar ele aqui em 3D, ó, eu vou ter o ferro nessa direção aqui, vou ter um outro nessa direção de cá, e vou ter o ferro cintando também, né? Então são 3 tipos de ferro. Se a gente voltar aqui, ó, sempre um maior do que o outro, né? Para o cara conseguir depois montar isso na prática. Se detalhar isso aí com o mesmo tamanho, ele não consegue depois montar essa gaiola. É sempre bom fazer um corte em planta, ó, e o outro em elevação, né? Que é para o cara enxergar aqui a posição correta de colocar aí os ferros. Tá ok? Aí com relação ao detalhamento, né? Cada um pode fazer da forma que achar melhor. Tem inclusive software, né, que faz o detalhamento disso aí em 3D, né? Fica até bonito, né? Igual esse desenho meu aqui, ó. Fica bacana. Muito bem. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que seja útil na sua vida profissional. Eu te aguardo em uma outra oportunidade no Clube da Estrutura. Um grande abraço e até lá.